Dia 17, Gênesis 35:1, 36:43. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que estavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multipliquem-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efratá. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas, com seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto a caminho para Efratá, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra, que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Éder. Enquanto moravam ali, Ruben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Aser. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã-Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai, Isaque, em Manre, perto de Quiriate-Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com 2 moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Olibama, filha de Ana e neta de Zibeon, o Heveu. Também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote.
Ada deu à luz um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz um filho chamado Reuel. Olibama deu à luz filhos chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado e toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã. Isso mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Tina, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho, chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Misa. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Olibama, filha de Ana, neta de Zibeão. Seus nomes eram Jeus, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú, que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã: Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Esses são os chefes de clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefe dos clãs de Naate, Zairá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs dos descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher, Olibama, se tornaram chefes dos clãs de Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Ana. Estes são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão e Ana, Dissom, Ezer e Dissã. Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tina. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dissom e sua filha Olibama. Os descendentes de Dissom foram Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Jaavã e Acã. Os descendentes de Dissã foram Uz e Arã. Esses, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes, que habitavam na terra de Seir. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Usã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadad morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próximo a Eufrates, foi seu sucessor.
Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu, Hadade foi seu sucessor da cidade de Paú. Sua mulher era Metabel, filha de Matrede e neta de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timna, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Mateus 12, 1, 21. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal, num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: "Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado." Jesus respondeu: "Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes do serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhe digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: "A lei permite curar no sábado?" Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: "Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado." Em seguida, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então, os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito: "Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo." Salmos 15, 1, 5. Salmo de Davi. Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Provérbios 3, 21, 26. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha.